Gravando agora. Bom, a ideia hoje é a gente falar durante meia hora e deixar, então, aberto para debate, né? A proposta dessa atividade. O termo psiquiatria iluminada surge com o discurso de Barcelos no livro Obreiros da Vida Eterna. Lá, ele que foi psiquiatra quando encarnado, ele fala para André Luiz o que ele encontrou de diferente na psiquiatria com a visão de um médico desencarnado que também era espírita. Aqui a gente não vai falar do bate-papo do Barcelos no capítulo, só me engano, capítulo 4 do Obreiros da Vida Eterna, mas a gente vai falar das bases do que a gente chama de psiquiatria iluminada. Então, a gente vai fazer uma rápida introdução. Metodologia da pesquisa a gente vai pular. Opa, deixa eu voltar. Vamos falar não se importar, eu vou ficar sentado. Vamos falar do conceito de loucura em Kardec, o conceito de loucura em Bezerra de Menezes e o papel de Inácio Ferreira, da cidade de Uberaba, que no Sanatório Espírita de Uberaba, no início do século passado, implantou a proposta de Bezerra de Menezes. Então, espiritismo, na década de 20, foi considerado uma fábrica de loucos. O espiritismo foi no Brasil acusado de produzir loucura. E quando a gente analisa a tese da Angélica, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que ela trabalhou sobre a perseguição ao espiritismo por parte da medicina, nós vemos que o espiritismo ele se inseriu inicialmente em dois campos, o religioso e o científico. Na verdade, inseriu num terceiro campo, que foi o que manteve vivo o espiritismo no início do século XX, que é a promoção social. Depois que Bezerra de Menezes desencarna, em 1900, quem mantém a FEB ativa é Pedro Richard no receituário mediúnico. A gente imagina o Rio de Janeiro crescendo, urbanizando-se, a miséria, a pobreza muito grande, falta de assistência médica, falta de médico, pobre sem acesso a médico, procurava quem? A Federação Espírita Brasileira, onde o médium Pedro Richard psicografava receitas e tinha um índice de cura no tratamento fantástico. Então tem esse terceiro lado aí. A Igreja Católica e médicos foram os dois grandes grupos que combateram o espiritismo no início. A corporação médica e a igreja por motivos religiosos. E os médicos, eles questionaram as teorias espíritas e as pretensões científicas do espiritismo, como questionam até hoje, né? Só que na história do espiritismo e da psiquiatria nós temos muito mais pontos de contato do que de conflito. Se a gente for analisar o papel do espiritismo na psiquiatria moderna, nós veremos que a mediunidade ela foi estudada e foi a base para os estudos de histeria de Charcot. Nós vemos os conceitos teóricos da psicanálise, a fundamentação teórica, e parece incrível, mas tem muito ponto de contato com a fundamentação teórica que a gente vê em Allan Kardec. Então tem muito ponto de contato. E existiam dois paradigmas alternativos, na verdade, que é o paradigma monista contra o dualista, né? Vocês têm noção do que é um paradigma monista e o paradigma dualista? A origem no monismo, todos nós temos uma origem comum. Então, na visão, os espíritos dizem que Deus cria incessantemente espírito e matéria. Emmanuel adota uma postura monista, porque ele diz que imediatamente a essa criação o espírito já interage com a matéria no seu processo evolutivo. A visão médica ela é dualista, corpo e mente,
certo? Não considera a alma, mas corpo é uma coisa, mente é outra. A mente é produto do cérebro. Oi? Uma é consequência da outra. Mas existem pontos de oposição. No catolicismo, o dualismo também existe de um modo muito marcante. Deus contra o diabo, né? Na Terra do Sol, o filme do Glauber Rocha. Existe o dualismo, o eterno conflito. Um outro ponto interessante é que o Espiritismo concorreu como força social contra os médicos, porque e provocou os médicos, a corporação médica, porque os médicos têm a legitimidade de fazer diagnóstico e de tratar o diagnóstico que fazem, graças a Deus. Mas à época, os espíritas começaram a fundar hospitais. E baseado em que os espíritas, baseado em que no espiritismo que os espíritas fundavam hospitais? Baseado no pressuposto de que existe um outro tipo de loucura que a medicina não é capaz de reconhecer. Então, ainda na introdução, olha o que esse autor falou do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é a cocaína dos debilitados nervosos. E com um agravante a mais, é barato, está ao alcance de todos e por isso mesmo leva mais gente, muito mais aos hospícios do que a poeira do diabo. A poeira do diabo é a cocaína. A sua higiene e profilaxia estão apenas em se queimar em todos os livros espíritas. Isso é um médico psiquiatra propondo um outro auto de fé em pleno 1931. E se fecharem todos os candomblés, altos, médios e baixos, que ora infestam o Rio, o Brasil e todo o mundo ocidental. Confundiu o espiritismo com Umbanda, candomblé. Bom, a consequência disso foi uma campanha. Olha como é que saía no jornal. Essa figurinha por trás aí fui eu quem coloquei. Mas espiritismo, fábrica de loucos. E tinha uma mensagem da Academia da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Uma moção pedindo ao ministro da Educação providências contra a propaganda radiofônica da doutrina de Allan Kardec. A Sociedade de Medicina e Cirurgia quer cadeia para os que curam pelo Espiritismo. Isso era a manchete de jornal da época, década de 30. E aqui ainda algumas manchetes de jornal. Então estava nesse pé. E os médiuns alegavam que eles deveriam combater o charlatanismo, propunham tratamento e internação dos médiuns e ampliação do tratamento médico público. Quer dizer, teve um lado positivo, né? Queriam ampliar o tratamento médico. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente continuar? Aqui ainda é o que acontecia na época. Alguém quer fazer algum comentário? Historicamente, a guerra contra os espíritas, ela terminou quando esse hospital foi fundado, em 1950, na década de 50. Os espíritas reagiam a esse combate fundando mais e mais hospitais. E acabou que em 52, por um acidente de pesquisa, foi descoberto um medicamento que nós temos até hoje na psiquiatria. A pesquisa era para um medicamento que pudesse ter uma ação antihelmíntica, e esse medicamento teria ou ação antihelmíntica ou ação antihistamínica. E nós tivemos a obtenção da clorpromazina, que é um medicamento que a gente usa até hoje na psiquiatria, e ele se revelou um bom antipsicótico. Até então, a gente não tinha medicamento específico, o que é muito interessante. Talvez os objetos de pesquisa, talvez usaram alguém que tinha alguma alucinação, tomou clorpromazina e melhorou. A descoberta do Francisco Arduino de que clorpropamida, que é o diabinese, é bom para diabetes insípidos, parcial, foi por acidente também. Porque na hora de seleção
vamos selecionar pacientes diabéticos para fazer um teste com um medicamento antidiabético oral. E a secretária convocou todos os diabéticos do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia no Rio, do IED, onde o professor Arduino era o chefe do serviço de diabetes, Hospital Moncorvo Filho, foi onde eu fiz residência, e ele falou, chama todos os diabéticos, vamos ver quem se interessa. E ela chamou também pacientes com diagnóstico de diabetes insípidos. E na hora, o senhor está sentindo alguma coisa? Não, eu estou sentindo um mal aí, antes do almoço, uma fome danada, mas eu parei de urinar. Ah, que bom, na hora que ele foi rever o prontuário, pô, esses caras têm diabetes insípidos, e melhoraram, eles chegaram na indicação. Certamente, com o primeiro antipsicótico, que o objetivo não era esse, talvez foi um acidente como esse do Dr. Arduino. Então, o que dava base para os espíritas, e aí que começa a psiquiatria iluminada, para tratarem pessoas tidas como loucos? Então, nas obras de Allan Kardec, nós encontramos alguns conceitos de loucura. Aqui, quando a gente vê essa questão 375 de O Livro dos Espíritos, ele está fazendo uma pergunta que deixa muito claro qual na loucura a situação do espírito. Ele deixa muito claro de que existe efetivamente uma doença mental, a loucura. A época dele, a gente não tinha o diagnóstico de esquizofrenia, que é de 1905, né? Com Breuer. Mas era tido, a loucura era chamada de mania, a gente tinha ainda aquela visão bem da euclidiana, de que chamava de loucura, a loucura era a mania ou a melancolia. Hoje, melancolia é uma forma diferente de depressão. Aqui, Allan Kardec diz, uma vez que os espíritos dizem para Allan Kardec que o cérebro está alterado, produz a loucura. E o espírito não tem nada com isso. Então, até então, o que a gente está falando diferente da medicina? Nada, né? E aí ele faz na questão A. Então, desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E os espíritos vão dizer algo que a gente começou a perceber em reuniões de desobsessão, quando manifestavam antigos pacientes recém-desencarnados. Pode suceder que com a continuação da doença, do cérebro alterado, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda impressão material. Então acaba condicionando, mas doente é sempre o cérebro. Até aqui deu para entender bem que existe doença mental? Sim. E Allan Kardec, ele descreve um outro tipo de loucura que ele chamou de subjugação possessional, que depois na revista espírita ele vai, obsessional, que depois na revista espírita ele vai reconsiderar e chamar de possessão em alguns casos. E nessa subjugação obsessional, o cérebro é a fonte orgânica da loucura, nós sabemos. Porém, um outro tipo de loucura, que é a subjugação obsessional, sendo mais claro, existe a influência de um mau espírito sobre a sua vítima, provocando, então, o que nós chamamos de subjugação obsessional. E no livro do Bezerra, sobre o Novo Olhar sobre a Loucura... Né? A loucura sobre a loucura. Isso. Acho que ele chega ao ponto de falar que esse tipo de loucura, né, obsessional, ela pode levar também a uma questão orgânica. Depois pode levar a demência. Se for muito tempo prolongado, pode prejudicar o cérebro. Interessante. Bezerra de Menezes era médico, vocês todos sabem, né? Era médico no Rio de Janeiro, foi deputado federal, foi diretor da Companhia Ferroviária do Rio de Janeiro, exerceu cargo público, causou um escândalo quando ele se converte ao espiritismo, e ele, em artigos no jornal O País,
ele escreveu um livro chamado A Loucura sob o Novo Prisma. Sob o pseudônimo de Max. Ele, então, desenvolve o que é essa loucura, essa obsessão, essa loucura, essa subjugação obsessional. Então, Bezerra é influenciado pela psiquiatria do final do século XIX, que dizia o seguinte, que as causas da loucura se devem a lesões cerebrais por tumores, infecções, traumas e desnutrição. A grande causa, né? E Bezerra propõe uma nova cosmogonia. A loucura sem lesões cerebrais se devem à obsessão espiritual. Faz. Tem a loucura, existe a loucura, o cérebro está afetado, mas existe a obsessão. Até aí tudo bem? Alguém aqui tem experiência com desobsessão? Ninguém? Só o Silas, a Bianca e o Vinícius? E o Heron? E o Will Vialese que estão aqui. A ideia é de que você falou aí que não tem, o espírito está bom, normal, certo? E o problema está no corpo. Mas aquela ideia que a gente tem de que é o espírito que é a forma que forma o corpo, certo? Então, todas essas lesões que se caracterizam no corpo orgânico, no corpo de carne, não vem do espírito, não? Do perispírito? Isso, mas assim, o perispírito está intacto, como que eu falo assim? Esse é um conceito intelectualmente, por assim dizer. Mas ele deve ter algum tipo de lesão que transmitiu ao corpo físico para poder ter esse tipo de lesão. Esse conceito, à época de Kardec, não foi tão desenvolvido. Quem começou a desenvolver foi André Luiz e consagrou-se com Joana de Ângeles. Então, tem um estudo do Alexandre Moreira Almeida, em que ele estuda Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Inácio Ferreira e Joana de Ângeles. Ele mostra que há uma tendência à psicologização da loucura. O que o Heron está dizendo? É o perispírito que marca o corpo e induz as doenças. Na visão de Allan Kardec, a necessidade de provas ou de expiação que faz com que o corpo venha a ser acometido pela loucura. A época de Kardec, vale isso aqui, ó. As causas da loucura se devem a lesões cerebrais. Então ele está falando dessa loucura. E se for olhar a esquizofrenia, não tem nenhuma lesão que você consegue ver, né? Mas sabe-se que tem transmissão alterada. Talvez não uma lesão química também, né? Não se falava em lesão. Mas, tem uma questão também. Na época de Kardec eles consideravam isso. Mas se você for ver, essa programação do corpo vir com essas dificuldades, com essas provas, acaba tendo um fundo espiritual, porque vai ser o plano espiritual que vai... Sim, eu acho que eu acho que as duas ideias... A evolução do pensamento, o pensamento evoluiu, não negou, não. Eu acho que o fato de... A gente não pode também desprezar o orgânico, né? Então, existe a medicação, que é também uma evolução, né? É algo que é necessário. Em desobsessão aqui em pacientes esquizofrênicos, eu já tenho quantos anos? 22 anos que a gente está aqui. 22 anos que a gente está aqui nessa... Estou ficando velho. Eu vim para cá com 12 anos, né? A gente está a proposta nossa do nosso grupo era trabalhar durante muitos anos, durante mais de 15 anos, a gente só atendia paciente esquizofrênico na nossa reunião de desobsessão, para tentar entender o que é essa doença. O que a gente vê nas manifestações desses pacientes que a gente viu é um sentimento de culpa muito grande quando se manifesta o espírito que desencarnou devido à esquizofrenia ou que estava na comorbidade de uma obsessão como comorbidade. E algumas vezes que a gente evocou o paciente, o espírito encarnado, quando teve sucesso, também ele mostrava um sentimento de culpa grande, mas uma certa lucidez, ou seja, o espírito estava intacto. O que é muito interessante em Bezerra é o estudo dele da causa
da fisiopatologia da obsessão. Ninguém é obsidiado à toa. A obsessão, ela ocorre, primeiro, tem que ter um desfalecimento. Aqui é o Charcot, né? Aqui. O desfalecimento, ele chama de eclipse moral, cessão ou arrastamento das tendências. É passível de correção, ou seja, poxa vida, eu dei uma tropeçada, quase que eu cedi à tentação, e aí é o desfalecimento. Eu estou em dieta, aí chega lá meu sogro abre um Toblerone especial de quase 2 quilos, eu quase que eu desfaleci. E aí, se eu desfaleço, eu tenho chance de voltar. Não, cedi a tentação, mas eu me corrijo. Mas muitos são arrastados. Quando tem um arrastamento, aí Bezerra diz que a pessoa perde o cordão de isolamento sanitário que os bons espíritos promovem. E a pessoa, então, entra num plano inclinado e está à mercê dos seus obsessores. A evolução disso é o processo obsessivo levando à subjugação obsessional. Então, Bezerra vai dizer que os fluidos emitidos pelos espíritos obsessores interferem na relação mente-cérebro do encarnado, que é uma interpretação minha, né? Provocando sintomas da loucura. Está lá no livro de Bezerra. As lesões cerebrais podem predispor a processos obsessivos e a obsessão prolongada pode promover lesões cerebrais. Aquilo que o André comentou. Isso tudo está lá no livro de Bezerra, A Loucura sob o Novo Prisma. E ele propõe um diagnóstico diferencial entre obsessão e loucura. Ele propõe hipnotizar o paciente. Tem alguns escolhos, tem alguns obstáculos, né? Alguns não são hipnotizáveis. O espírito pode não saber que está sendo obsidiado. Ele propõe evocar o espírito obsessor e consultar o espírito protetor através de um médium. Então, essa é a proposta de Bezerra. Inácio Ferreira leu bastante Bezerra de Menezes e ele termina a faculdade da Praia Vermelha, hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele vai para Uberaba, no Sanatório Espírita de Uberaba. Um dos fundadores do Sanatório Espírita de Uberaba é o avô do Ilvio. O Sanatório Espírita de Uberaba foi fundado há praticamente 81 anos atrás. Oi? Sou velho. Está velhinho. Então, o que Inácio Ferreira fez? Ele aplicou a teoria de Bezerra de Menezes com utilização do recurso mediúnico. Ele tinha uma médium fantástica, Maria Modesto Cravo. Dona Maria, o pessoal chama Dona Maria Modesta, né? E ela tem, inclusive, parentes aqui em Modesto. O pessoal chamava de Dona Modesta, né? Mas é Maria Modesto Cravo. Era um médium de extremos recursos. E ele fez diagnóstico diferencial, conseguiu descobrir mecanismos causais e estudou casos que a reencarnação era a causa do problema. Então, olha o que a gente vê. Ele fez essa planilha, né? Ele atendeu 1.352 pacientes em 10 anos. Deixa eu voltar aqui. Tirando aqui 25% que foram removidos e 21% que foram transferidos, nós tivemos 16% de pacientes melhorados e 41% dos pacientes foram curados. E nos 423 casos de obsessão, 100% obtiveram cura. É um dado epidemiológico? A experiência dele. Tem valor hoje? Tem, porque é um dado coletado entre 33 e 34. Mas dá para a gente fazer um estudo? A gente pode até fazer um estudo para comparar. Então a gente vai ter que ver os casos que ele atendeu. Se a gente for ler o livrinho dele, está aqui, passei demais. Se a gente for ler o livro dele, Nova Face da Medicina, são 2 volumes, é muito interessante. Ele pegava casos de epilepsia, casos que não dava para segurar lá, tinha então seus pacientes removidos, transferidos. Os casos melhorados eram casos de doença mental com um processo obsessivo em comorbidade, e os casos curados eram 100% de obsessão. Então, esse outro livro, Psiquiatria em Face da Reencarnação,
ele estuda os fatores reencarnacionistas, na verdade, os componentes reencarnatórios, o que a pessoa traz do psiquismo de encarnações passadas, provocando doença. É outro livrinho muito interessante. Ele estuda alcoolismo, alguns casos de alcoolismo, ele estuda alguns casos de antipatia na relação conjugal, na relação entre pais e filhos. É muito interessante. E o que a gente chama hoje de psiquiatria iluminada, onde é que a gente tem visto isso? O Sanatório Espírita de Anápolis, ele foi fundado com esse objetivo, fazer o que Inácio Ferreira fazia em Uberaba. Foi assim, tentou ser assim até 65, quando tornou uma instituição notadamente médica. Os outros hospitais espíritas Brasil afora, nós temos espíritas trabalhando, a gente tem lá o Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, tem um grupo mediúnico que tem grande autonomia no diagnóstico, e esse grupo mediúnico é composto pelos médicos psiquiatras daquele hospital, então levam casos para reunião mediúnica, tem alguns casos interessantíssimos. Nós temos vários outros exemplos, e o exemplo talvez mais próximo do Dr. Inácio é o caso do Tadeu na Casa do Caminho, lá em Araxá. Tadeu, pessoa que com 15 anos de idade, ele começou a trabalhar porque a mãe adoeceu. E depois que a mãe desencarnou, 2 anos depois, chegaram 3 parentes na casa dele, uma casa de adobe muito simples, onde ele mora até hoje, porque estavam doentes, e ele acolheu. Para manter aquela turma doente, ele fazia salgado. Desde os 17 anos, a casa dele nunca mais parou de ter pacientes, porque ele começava a cuidar. E hoje é um hospital geral, mas tem uma ala uma ala asilar, que na verdade funcionou até pouco tempo atrás e hoje já não funciona mais assim, onde todos os pacientes eram tratados da parte médica, mas tinham intervenção religiosa. O Tadeu, ele ampliou mais, porque ele não ficou só com a intervenção espírita. Lá ele tem pastores que vão, fazem visita, tem uma integração muito grande, padres, e é um trabalho fantástico, a Casa do Caminho em Araxá, que eu acho interessante a gente sempre falar, porque vale a pena. Então, era esse, deu meia hora certinho, o objetivo, para a gente agora começar a bater papo, né? Não é sobre o tema. Se alguém quiser fazer algum comentário... Opa!